Bem, muito bom, queridos. Hoje, então, nós vamos estudar sobre Atos 6, aonde vai acontecer, queridos, que a igreja cristã cresceu de tal maneira, a igreja cristã cresceu de tal forma, que de um dia para o outro, eles conseguiram 3.000 membros a mais para a igreja. Você imagina só, queridos, uma igreja, então, que estava com 12 discípulos, Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, dá o bastão para os discípulos, aí vão estar ali 120 seguidores de Jesus orando, aquela igreja sai imediatamente de 12 para 120, e numa pregação de Pedro, de 120, agora vem mais 3.000 novos membros. Isso é muito bacana, isso é muito espetacular, né? Para quem gosta de crescimento de igreja, para quem ora para que a igreja cresça em quantidade, você imagina só, você conseguir um pregador que pregue e alcance 3.000 novos membros de questão de minutos. De um dia para o outro, então, aquela igreja que tinha 120 e poucos seguidores, agora já está com mais de 3.000, né? Ali que estão buscando a Jesus. Imagine que interessante, queridos. Como que você vai fazer? Porque certamente tinha ali alguns líderes. Os 3 principais líderes eram Pedro, Tiago e João. Tinha outros líderes ajudando, mas não eram tantos líderes assim para conseguir levar em conta mais de 3.000 pessoas num pastoreio de pequeno grupo, num pastoreio através de celebrações. Eles se reuniam ali no pórtico de Salomão, eles se reuniam de templo e de casa em casa, ali naquela questão do discipulado. Como é que faria isso? Como é que os caras iam conseguir trabalhar o pastoreio daquele povo, né? Aí você vai perceber que Atos capítulo 6, a primeira perícope que aparece aqui é o seguinte: 7 auxiliares para os apóstolos. Quem que eram os apóstolos, queridos? Pedro, Tiago e João. Aí o que aconteceu? A igreja começou a crescer, então, mais de 3.000 membros. A galera orava, a galera queria escutar a palavra. Então, Pedro, Tiago e João pregavam a palavra, jejuavam em favor do povo, discipulavam aqueles que estavam mais próximos, treinavam pessoas a poder alcançar as outras mais distantes. Mas a igreja, queridos, a igreja é um órgão espiritual, mas também um órgão social. A igreja, então, ela tem o poder de trabalhar a espiritualidade do homem, como também as emoções do homem e o físico do homem. Então, dentro daquelas mais de 3.000 pessoas, começou a aparecer pessoas necessitadas, pessoas pobres, pessoas que estavam faltando comida, faltando roupa, faltando muitos recursos materiais ali para muitas daquelas pessoas, né? Então, a igreja começou a levantar recursos, começou a levantar bens, começou a levantar dinheiro para poder suprir ali aqueles pobres da igreja cristã, que já passava mais de 3.000 pessoas, como eu falei no início. Porém, na hora deles distribuírem os alimentos, distribuírem ali as roupas, distribuírem ali os mantimentos, houve um pecado que aconteceu ali, porque eles estavam privilegiando os cristãos judeus, os cristãos mais próximos ali de Jerusalém. Aqueles que não fossem judeus estavam sendo deixados de segundo plano. Aqueles que não estavam ali vivendo próximo de Jerusalém começaram a ser deixados para um depois, para outra hora nós te ajudamos. E começou a ser privilegiado, então, só aqueles próximos da cúpula, só os próximos do governo, da liderança. Os distantes, então, estavam sendo esquecidos da distribuição de alimentos. Você veja só o que acontece nessa igreja. A igreja começou a crescer tanto que houve até esquecimento, de certa forma, um exclusivismo para ajudar certos pobres e um esquecimento de outros que não faziam parte da proximidade de Jerusalém e de Israel. Aí essas pessoas, então, vão reclamar com Pedro, Tiago e João. Eles vão falar o seguinte: eles não são a igreja de Cristo? Nós não temos que nos ajudar, não é tudo de todos? Pois é. Nós estamos sendo esquecidos na distribuição de alimentos. Estou passando fome, eu estou sem roupa, eu estou precisando de ajuda e vocês estão nos esquecendo. E Pedro, Tiago e João, então, de fato, reconhecem que eles 3 não poderiam se preocupar em ficar fazendo obra social, em ficar fazendo trabalhos externos, a não ser eles apenas orarem, jejuarem e pregarem o evangelho. Eles não podiam ficar trabalhando de modo bivocacionado. O que é um pastor integral e o que é um pastor bivocacionado? Um pastor integral era o que os apóstolos eram em sua época. Eles viviam 100% da obra de Deus.
Eles se dedicavam 100% a trabalhar para Deus, né? O pastor bivocacionado é um pastor que tem um trabalho profissional e também tem um ministério, uma igreja para pastorear. Se você comparar um pastor integral para um pastor bivocacionado, você sempre vai ver que a igreja do pastor integral sempre é bem maior, sempre é bem mais ativa. Por quê? Porque ali tem um pastor que vive, respira e sonha e projeta a igreja, né? Um pastor bivocacionado, não é uma crítica, não estou criticando quem é bivocacionado, às vezes é por necessidade mesmo. Mas quando o pastor é bivocacionado, ele não tem tempo para respirar a igreja, para sonhar a igreja, para pensar a igreja, porque ele está várias horas dentro de uma empresa e acaba não podendo pensar e respirar a igreja. Só sobra pouco tempo para a igreja e por isso que muitas vezes ele não consegue alcançar todo mundo. Então os apóstolos não queriam ser bivocacionados, eles não queriam ser apóstolos bivocacionados, trabalhando na parte social, trabalhando na parte esportiva, sei lá, trabalhando em várias outras áreas, que tirasse eles do foco. Por eles serem apóstolos, eles eram praticamente os principais líderes ali, aqueles que iam dar todas as direções para o povo de Deus. As principais direções viriam desses três, então esses três teriam que estar literalmente conectados com o Espírito Santo, queridos, com força total, jejum total. Eles não poderiam perder tempo fazendo outros trabalhos. Não que o trabalho social fosse uma perda de tempo, não é isso. O trabalho social é maravilhoso, o trabalho social tem que ser celebrado, mas para aqueles apóstolos, eles não podiam dedicar horas juntando cesta, juntando roupa, para ajudar. Isso exige muito tempo. Então, o que ele fez, os apóstolos, queridos? Eles falaram, então, que era para a própria igreja escolher 7 homens capazes, de confiança, de sabedoria e cheios do Espírito Santo, que pudessem fazer, então, essa obra social. E aí eles vão levantar, então, como você vai ver aqui, 7 pessoas. Olha que legal o que diz aqui no capítulo 6, versículo 5. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. E eles escolheram então Estevão, um homem cheio de fé, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Então esses 7, eles foram apresentados aos apóstolos, e os apóstolos então impuseram as suas mãos e os abençoaram para esse trabalho. Olha que legal, queridos, qual que é o princípio que vem para nós nessa primeira perícope, queridos? É bem legal, que nós não temos o poder de carregar o mundo nas costas. Muitas coisas que nós queremos fazer, nós não podemos, mas nós podemos conhecer alguém que possa fazer. Vocês entendem isso, queridos? É a lei da delegação de funções. Nós queremos, de fato, quanto mais atividades melhor, quanto mais afazeres melhor. Porém, quando nós temos várias atividades e nós delegamos essas atividades para outras pessoas fazerem, sobra tempo para nós focar naquilo que nós somos melhores. Os apóstolos então vão perceber aqui que eles escolheram esses diáconos para representar eles no meio do povo e para que fossem folgados e assim eles pudessem focar então aquilo que eles foram chamados verdadeiramente, queridos, que era eles orar pelo povo, jejuar pelo povo, buscar a palavra, pregar a palavra e dar a direção total para todo o povo de Deus. O que você tem nas suas mãos hoje, que você faz na igreja, que você faz no teu trabalho, quem sabe que você faz na tua casa, que você poderia dar para outra pessoa fazer? Você poderia delegar para essa pessoa fazer, você ficaria mais livre, estaria potencializando essa pessoa que às vezes não tem nenhuma função e ela vai se sentir honrada, vai se sentir celebrada, vai gostar de fazer o que você quer fazer, o que você precisa passar. E aí você vai ficar mais livre, mais liberado para focar na essência daquilo que de fato Deus te chamou. É a lei da delegação do poder, é a lei da delegação de funções. É interessante que depois que eles fizeram isso, queridos, o versículo 7 fala o seguinte: a palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Então, queridos, olha que maravilha. Por que a palavra de Deus se espalhava cada vez mais? Porque os apóstolos decidiram não ficar fazendo serviços externos que tirasse o tempo deles pregar a palavra. Então Pedro, Tiago e João espalhavam a notícia. Eles tinham um tempo integral para ir nas sinagogas, para ir nas ruas, para ir nas praças, para ir nas regiões ao redor de Jerusalém, pregando a palavra. Olha que legal, gente.
Isso que é o mais espetacular. Querido, você que tem o teu pastor na tua igreja, você tem que orar para o teu pastor ter tempo para estudar a palavra, para ler a palavra, para pregar a palavra. Você tem que pedir para Deus sempre que o teu pastor tenha tempo para jejuar, para fazer devocional, para poder estudar sobre as questões proféticas do que Deus está fazendo no planeta, queridos. A melhor e maior função de uma igreja, ela é pastoral. Tanto é que se você vê em Apocalipse, o Espírito diz às igrejas e ao anjo daquela igreja. O anjo ali é o pastor daquela igreja. Por quê? Porque é desse pastor, dessa congregação, que as decisões coletivas vão sair. O pastor de uma igreja, ele decide e gira a roda maior de toda a igreja. Então você tem que tentar entender isso, que um pastor, para ele tomar decisões poderosas, ele tem que ter tempo para orar, tempo para jejuar, tempo para ler a palavra, tempo para se consagrar, tempo para meditar nas Escrituras. Esse é o melhor trabalho, esse é o maior trabalho que um pastor pode fazer, que um pastor deve focar a sua vida, né? Depois vamos ver o seguinte, queridos, que vai aparecer agora no cenário, nessa última perícope, só são 2 perícopes aqui, né, no capítulo 6, vai aparecer aqui um destaque em meio a esses homens, em meio a esses diáconos, queridos, que se chama Estevão. Alguns vão perguntar assim, pastor, qual que é a função do diácono? O senhor está falando aí então que essa equipe ajudou os apóstolos, mas qual que é a função de um diácono? Diácono vem de serviço. Diácono então é um representante da liderança maior de uma igreja. Então se tem o pastor lá, depois do pastor, quem que vai ser os principais líderes dessa igreja? São os diáconos. Eles são ungidos, eles são abençoados para representar o pastor, para representar ali o casal pastoral, os apóstolos, para que eles façam trabalhos, então, que o pastor da igreja não precise mais fazer e possa focar no reino de Deus, possa focar na palavra, na pregação, né? Então, esses diáconos aqui, queridos, eles tinham um poder maravilhoso e não era qualquer um que poderia ser diácono. Vale a pena nós lembrar aqui, não é qualquer um que podia se apresentar, porque aqui diz que tem que ser cheio de fé, cheio de caráter, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Ou seja, Deus, ele antes de dar cargos, ele precisa que você mostre o teu caráter. Sem caráter, sem posição no reino de Deus. Tu pode ter posição no reino dos homens, né? Posição nas igrejas dos homens tu pode ter. Agora, no reino de Deus, só tem posição se tu tiver caráter. Essa que é a verdade. Você pode participar da igreja que for, pode ser adúltero, pode ser fornicador, mentiroso e sentar nas cadeirinhas de diácono em algumas igrejas aí. E ser mau caráter. Mas eu digo para você o seguinte, no reino de Deus, você não tem vez, se não tiver caráter. Então, esses 7 caras aqui, profeticamente falando, 7 é um número profético, mostrando a grandeza de Deus, mostrando a perfeição de Deus. Eles, então, vieram e fizeram parte dessa equipe cheia do Espírito Santo dos apóstolos. Mas um ali se destacava, tinha um cara ali que se destacava sobre os demais diáconos, que era Estevão. Estevão, queridos, ele era cheio do Espírito Santo, ele orava pelas pessoas, elas eram curadas, ele pregava o evangelho com poder, e ele tinha uma unção diferente dos demais, que era a unção das vitórias contra qualquer debatedor. Qualquer pessoa que tentava entrar em debate contra ele, o Espírito Santo tomava ele e ele derrubava os caras. Não existia ninguém que pudesse chegar para Estevão e fazer Estevão errar numa fala ou errar num discernimento. Estevão era poderoso nisso. E aqui vai falar o seguinte, queridos, que alguns homens ficaram contra Estevão, que era da sinagoga dos homens livres, sinagoga dos judeus. Eles ficaram contra Estevão e começaram a perseguir Estevão, falar mal de Estevão, prejudicar Estevão, perseguir Estevão. Eles começaram a querer acabar com Estevão, porque ele era, além de cheio do Espírito Santo, além de ele ser santo, ele conseguia quebrar os caras nos debates. Os caras vinham, você está falando que Jesus acabou com Moisés, você está falando aí que Jesus quer acabar com as leis mosaicas e judaicas, você é um herege. E aí Estevão ia e respondia, não é que ele quer acabar, ele já acabou. Ele não quer fazer isso, ele já fez. Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias judaicas que vocês não conseguem ler e interpretar. Ele é o cumprimento de todas as profecias dos judeus, tanto dos profetas maiores e menores, como o Pentateuco e os livros históricos, que vocês não interpretam, que todas aquelas profecias cumpriram em Cristo. E assim Estevão ia destruindo os caras nos debates. Você já ouviu falar aquele Caio Coppola do CNN? Dá uma olhada naquele Caio Coppola do CNN. Dá uma olhada nele debatendo com os caras. Não fica pé sobre pedra, gente.
Não fica pedra sobre pedra. Aquele menino falando, ele destrona o apresentador, destrona, seja quem for que aparece ali, pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser político. E o que acontece? O que está acontecendo com esse menino aí, gente? Né? Ele está sendo amado por muitos? Não, a Globo odeia ele, os petistas odeiam ele, os comunistas odeiam ele, todo mundo odeia ele. Por que há tanto ódio de pessoas que são boas em argumentos, de pessoas que são boas no debate? Por que é tanto ódio de pessoas que são boas para convencer que você está errado? Eu lembro uma vez, Felipe, que nós batizamos, então, várias pessoas, há um tempo atrás, de preto. A gente pediu, vista uma camisa preta, né? Para não marcar na hora de levantar, para não marcar teu corpo na hora de levantar, né? Daí um pentecoste veio para cima de mim e falou assim, vocês batizaram pessoas de preto? Eu, sim. Isso é pecado. Tu tem que batizar com camisas brancas angelicais. E eu, onde está na Bíblia isso, cara? Não é a Bíblia. O branco simboliza a paz. O branco simboliza a pureza. Tu tem que se vestir de modo angelical e aí sim botar as águas. Por que vocês falaram, botaram pessoas com camisa preta? Eu falei, bem simples, irmão. É para não marcar o corpo. Porque essas brancas que você está falando, marca todo o corpo. Tem mulher que fica toda marcada, toda de levantar para cima. E aí? É por isso? Ele, é por isso? Mas não vai me convencer, está errado igual. Quando uma pessoa está predisposta a não entender, qualquer argumento não vale. Quando a pessoa está predisposta a não entender, qualquer convencimento não é o suficiente. Mas Deus, eu acho espetacular isso aqui, queridos, que o Espírito Santo, se você buscar a palavra, se você buscar as Escrituras, se você lê a Bíblia todo dia, se tu me pedir assim, pastor, qual que é o livro que tu mais lê? É a Bíblia, cara, é todo o tempo a Bíblia. Medito nela dia e noite, madrugada, manhã, tarde, eu medito nela todo o tempo. Leio o Novo Testamento, leio o Antigo Testamento, leio o Salmo, leio tudo, busco em oração. Esse aqui é o livro dos livros. Não precisa ter outro livro. Os outros livros são só para nós entender esse livro. Se você lê livros cristãos, é para tu entender um pouquinho mais desse livro aqui. Ou seja, tudo está baseado na palavra de Deus. Tudo está baseado no livro do Senhor Jesus, no livro de Deus, que são as Escrituras sagradas, né? Então, quando você domina Gênesis, Apocalipse, não existe alguém que possa te derrubar. Não existe uma pessoa que possa te convencer ou que possa te destronar. Não que você está sendo orgulhoso com isso. Se uma pessoa chegar e dizer, ei, tu interpretou errado a palavra quer dizer isso. E se ele provar pelas Escrituras, tu tem que se render. Você está certo. Não tinha me ligado nessa interpretação. Mas agora, quando você tem Gênesis, Apocalipse, quando você ama a palavra, quando você devora essa palavra, queridos, e você aplica os princípios, aplica a sabedoria dela em tua vida, meu filho, você consegue convencer qualquer pessoa. Até aquelas que não se deixam convencer, você convenceu. Por isso elas ficam tão bravas com você. Por isso que às vezes tem pessoas que ficam tão bravas quando você fala uma verdade, elas não gostam, elas xingam, elas ficam endemoniadas. Algumas chegam a possuir o demônio, nós temos que expulsar a pessoa do demônio que pede ajuda para sair a pessoa, né? Mas é a verdade revelada. E Estevão tinha essa verdade revelada. Amém, queridos? Atos 7, eu vou contar para vocês o que aconteceu com Estevão depois que ele ganhou os debates. Mas isso vai ficar para a semana que vem, beleza?